Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Negócios em Debate para mais uma conversa. Meu nome é Sandra Borges e hoje o nosso convidado é o consultor de empresas Valdir Oliveira, polêmico, porém estratégico, há mais de 25 anos trabalhando com consultoria. Vai ser o nosso convidado de hoje para a gente falar um pouquinho sobre negócios. E aí, Valdir, tudo bem? Negócios em debate. Vamos debater muito, então. Você já começou me colocando em polêmica, dizendo que eu sou polêmico, né? Não, mas o objetivo é esse, né? Senão não tem debate. Depois eu aguardo os processos. Aguarde o processo. Vamos lá, Valdir. Quero começar, então, já com uma pergunta polêmica para você. Bora, vamos lá. A gente fala tanto de negócios. O que é negócios para você quando você compara com uma empresa estruturada, de fato? Existe uma diferença muito importante em negócios e uma empresa de fato. Tem duas diferenças que é preciso que o empresário se atente. O negócio é um processo único, de atividade única. Por exemplo, eu compro uma peça e vendo uma peça. Por exemplo, um advogado faz um negócio com o cliente dele. Os negócios não têm sincronização. Quando você tem sincronização, cadenciamento do negócio, onde aquela série de negócios cria um efeito de resultado, então é uma série de atividades que viram processos, que estão sincronizados e que todo o conjunto promove um resultado. Nós estamos falando de uma empresa que reflete de fato uma organização. Quando não é isso, é apenas um negócio. Tá, você está falando então para mim que a empresa ela é organizada. Quando eu falo de empresa, eu tenho uma organização que move essa empresa no seu dia a dia. Exatamente. Então veja bem, a empresa ela vai se estabelecer em organizar atividades e processo dentro de um conjunto operacional que está em busca de um determinado resultado. Esse resultado pode ser econômico, pode ser de geração de valor, mas está focado em processos e atividades organizadas em busca de um determinado resultado. Agora, o negócio ele é muito individualizado. Por exemplo, eu posso sair de casa hoje e comprar e vender um carro. Isso é um negócio que você fez. Isso é um negócio individual. Isso não caracteriza uma organização. Nenhuma empresa. Portanto, não é uma empresa. Tá. Muitos empresários que imaginam que dirigem uma empresa, na verdade fazem negócios. Por quê? Porque ele não consegue dar esta característica de processo. Ele não consegue enxergar a panorâmica do conjunto funcionando como uma máquina de resultado. Mas aí você já me trouxe a primeira polêmica, então. Você está me falando que tem empresas constituídas como empresas, mas que tratam como se fossem negócios. Exatamente. Por que isso por quê? acontece? Acontece porque muitas vezes o negócio ou ele está associado a um determinado serviço, ou ele está associado à incapacidade de você sincronizar para você seriar. Mesmo que sejam serviços, necessariamente, o que é comum entre o serviço pode ser cadenciado e ser transformado em uma empresa. Então eu tenho o conceito que sempre uma empresa é uma máquina. É uma máquina de operações sincronizadas que levam a algum resultado. Quando eu saio de manhã e faço uma compra e uma venda, é apenas um negócio. A soma dos negócios, de forma sincronizada, constrói aí um efeito de organização. Esta organização é uma empresa. Legal. E aí, quando a gente fala de empresa, então, que é organizada, ou pelo menos deveria ser, o que você considera que as empresas mais falham hoje, assim? O que as empresas, nos tempos modernos, elas mais falham? Tem diversas situações que levam uma empresa a falhar naquilo que ela deseja. Então, uma dessas coisas é quando ela precisa organizar de forma mais medida o seu processo. Então, um processo mal sincronizado leva a uma série de problemas que vão, ao longo do tempo, desviar a empresa do objetivo principal. Vou dar um exemplo para você. Se eu gosto de lançar produtos, lanço 30, 40, 50 por ano, isso precisa estar dentro do meu processo. A maioria das empresas não colocam este aspecto no processo. Até a questão do marketing, por exemplo. O marketing precisa estar dentro do processo.
As empresas muitas vezes não colocam. Eu penso que eu tenho que sincronizar toda a minha atividade operacional, mas não entendo que eu também tenho que sincronizar minhas atividades de gestão e controladoria, minhas atividades de lead time de produção, minhas atividades de marketing. Eu poderia dizer que são várias empresas ou várias organizações, quando eu penso nos setores, nos departamentos, enfim, dentro de uma grande organização, né? Porque se a minha produção está organizada, mas o meu marketing ou minha controladoria, o meu financeiro não está organizado, algo também pode desandar. É isso aí. Quando você faz o planejamento do BSC, lá, o Balance Scorecard, você precisa pensar que todos os setores precisam, dentro deste conceito, né, dentro do contexto empresarial, ele precisa ter custos próprios, resultados próprios, indicadores próprios. Só que ele não pode funcionar sozinho. Você precisa das áreas que nós chamamos de áreas de interfaces dentro das organizações. A maioria das empresas funcionam equivocadamente com esses setores de forma independência. Por exemplo, não existe muitas vezes interface entre a área de marketing ou a área de vendas, e não existe a interface entre a área de produção e a área de vendas. Às vezes também não existe a interface entre a área de vendas, a área financeira e a área de produção. Nossa. Então, no planejamento do negócio como um todo, e aí eu quero dizer o seguinte, tá? Gosto de polemizar sim. Quero dizer o seguinte, se você tem uma empresa que não tem esse planejamento, você tem grandes chances de estar construindo uma casa sem alicerce. Então, para o empresário que está tocando a empresa assim, como se fosse um monte de pecinha que não se encaixa, é preciso que eles estejam preparados para em algum momento ir à falência. Então, o que acontece? No planejamento, todas essas áreas de interface precisam funcionar de forma concomitante. Então, o marketing funciona com vendas, que funciona com área de produção, que funciona com controladoria, que funciona com sistemas de atendimento Tudo de forma ao integrada, cliente, né? Tudo de forma integrada. É assim ou não é empresa. Você me trouxe dois pontos que eu acho que são bem polêmicos, e eu vou falar dos dois, mas eu quero começar primeiro com o marketing. Muito bom. Vamos lá, você fala assim, precisa ser integrado. Eu percebo muito que as empresas, às vezes, elas saem lançando produtos, porque, no geral, a empresa ela gosta de lançar produto, né? Principalmente Isso. a indústria. E aí você não, muitas vezes não, quase sempre, o marketing nem é envolvido nesse processo. E aí eu trago uma outra polêmica que hoje as empresas, hoje os empresários e as pessoas no geral entendem o marketing muito como esse marketing digital, né? Que é essa coisa de postar no Instagram. E aí eu queria entender de você, como você vê tudo isso? Eu posso lançar um produto sem envolver o marketing? Qual que é o papel do marketing estratégico dentro de uma empresa? Na verdade, você está me fazendo algumas perguntas que funcionam no mesmo lugar, mas funcionam de forma independente dentro de uma organização empresarial que tem o objetivo de ganhar dinheiro. Porque tem muita gente por aí que quer só ter empresa, né? Que é bem fácil, é só abrir um CNPJ. Olha só, nesse universo de produto, para você lançar, a primeira coisa mais importante é a aplicação de inteligência de mercado. Por quê? É muito comum as empresas, primeiro, não saberem diferenciar o que é produto e o que é conceito. Vou te dar um exemplo muito simples e muito legal, tá? Essas bicicletas motorizadas que estão andando por aí, por exemplo, se você olhar friamente para elas, elas são uma moto. Sim. Mas olha só, quando eu coloco o motor numa bicicleta, e eu posso chamar ela de bicicleta motorizada, ela continua sendo um automotor, mas não é classificada como um veículo automotor, não tem nem IPVA. Ou seja, eu mudei o conceito ali daquele equipamento. Exato. Perfeito. Então eu mudei o conceito e o conceito mudou completamente a classificação de produto, inclusive em relação a questões tributárias. Porque quem tem uma bicicleta que funciona como moto, por exemplo, não paga nem IPVA. Não, e tem um conceito interessante também aplicado, né? Porque tem muita gente que anda nessas bicicletas e acha que tá fazendo atividade física. Tem isso também. Isso é a forma de consumo. Tem a ver também com o consumo, final. Tem a ver com o comportamento do consumidor na forma com que ele está consumindo esse produto, Sim. Que é uma outra coisa também associada à inteligência de mercado. Então, o que eu gosto de dizer para os empresários que gostam de lançar produto? Apliquem inteligência de mercado. Primeira pergunta a ser feita, existe demanda? Existe demanda?
Segunda pergunta, onde é essa demanda? Claro, mas segunda pergunta a ser feita. O cliente gera valor? Qual é o valor que é transitado por esse produto? Porque produto é um meio. Produto é um meio pelo qual o seu cliente alcança algum valor. Essa é a primeira essência. Atende alguma necessidade dele, né? Porque Exatamente. o produto é só um meio para atender uma necessidade ou satisfazer ele em algum ponto que ele quer. Um exemplo muito interessante que eu vou trazer agora. Ninguém toma cerveja para matar a sede. Você já percebeu? Verdade. E o cara quer tomar cerveja gelada. Verdade. Olha que interessante. Pizza, por exemplo. Ninguém come pizza para matar a fome. Come pizza para fazer uma integração com os amigos na sexta-feira. É social, né? A pizza ela é algo social ali. Então, qual é o valor que o cliente percebe quando ele compra uma pizza, ou quando ele toma uma cerveja, ou quando ele anda na bicicleta motorizada? Você acabou de responder. Ele anda na bicicleta motorizada muitas vezes porque ele imagina estar fazendo exercício. Se você for num parque hoje, tipo Ibirapuera, por exemplo, você vai ver pessoas andando com aquela bicicleta motorizada como se estivesse fazendo exercício. Tudo paramentado de fitness. De fitness. Então, o que a gente está dizendo aqui é que aplique inteligência de mercado para lançar produto. Se você não tem uma pesquisa que estabelece qual é a demanda, você quer um exemplo muito interessante? Concorrência. A grande maioria das empresas não pesquisa concorrência e não pesquisa preço para lançar produto. Ou seja, lança um produto falido. Fez um investimento de infraestrutura, molde, time de marketing, time de vendas e, parabéns, lançou um produto falido. Os estudos que nós temos feito na nossa consultoria mostram que 20% dos produtos representam 80% do resultado da empresa. Ou seja, o restante é só para atender, às vezes... Só para dizer que tem. O restante é Bíblia, é só para dizer que tem. O cara tem a Bíblia em casa e nem lê, mas ele diz que tem. Ah, eu sou santo porque eu tenho Bíblia. Desculpa, amigo, você nem sabe o que está escrito aí dentro. E aí, só te fechando esse raciocínio, marketing. Hoje a grande moda do mercado, tá? Vamos falar de moda agora. A grande moda do mercado é o marketing McDonald's. O marketing fast food. O que é o marketing fast food? É, compre o marketing pelo número 1. No número 1, fazemos Isso. No número 1, nós postamos no Instagram. Um combo no número de 2, X peças. Qual é a pior coisa do marketing sem inteligência de mercado? A pior coisa do marketing sem inteligência de mercado é que, de verdade, eu sou feito de bobo todos os dias. Por quê? Porque eu olho por um número de alcance gigantesco, porque o cara do marketing, que vende o marketing McDonald's, ele vai dizer para você, olha, o seu post alcançou 1 milhão de visualização. E claro, todo mundo tem vaidade, não vai me dizer que não tem. Eu ia falar isso agora, eu costumo dizer que essas métricas são métricas de vaidade, né? Porque assim, eu entrego para o meu cliente ali 1 milhão de visualizações, mas o retorno de lead, zero. Zero. Olha que interessante. Eu desafio qualquer um que estiver assistindo agora a ir lá no seu... Eu falei que eu sou polêmico, vocês sabem disso, né? Vai criar uma confusão agora. Lá no seu funil de vendas, na jornada do cliente e dá uma olhada na sua conversão, na sua taxa de conversão. As maiores taxas de conversão hoje em produto de consumo estão no marketplace. O restante, principalmente em B2B, que chega na jornada via marketing McDonald's, sem aplicação de inteligência de mercado, não ultrapassa os 5%. Ou seja, 5% é o seu aproveitamento. O que aconteceu com o resto do seu dinheiro? Você perdeu. Porque não está qualificado. Você entende que ele não está qualificado. O cliente não chega qualificado. Eu vou falar, já que a gente tocou nesse assunto, eu nem ia falar sobre isso, mas se você trouxe para a mesa... A gente está puxando, tem que puxar polêmica aqui. Por que o seu cliente não chega qualificado? Porque a empresa de marketing McDonald's, fast food, ela joga tags abertas. Ela joga tag aberta que tem demanda orgânica nos sistemas digitais. Essa tag, que é tag de indexação, ela traz o clique para você e ela traz a visualização. Necessariamente você vai ter entrega porque ela é um tipo de uma trend nas mídias abertas. E aí, quando você olha lá no seu funil, você tem um número extraordinário de entrada, mas quando você olha lá na sua venda, é 5% de taxa de conversão sobre o lead de entrada. Desculpa, se você continuar investindo em marketing de McDonald's sem aplicar inteligência de mercado,
as consequências são essa, é dinheiro perdido e empresa encolhendo ao longo do tempo. Eu fiquei até meio... me desnorteou aqui, de tanta coisa que a gente tem para falar. Eu quero te fazer outra pergunta aqui, antes de voltar numa anterior. Concorrência. Você falou assim que inteligência de mercado é também eu olhar para o meu concorrente, certo? Exato. Tem muita empresa, e eu já tive a oportunidade de ouvir isso de empresários, que vira pra gente e fala assim, eu não tenho concorrente. Me fala sobre isso, Valdir. Sobre concorrente tem muita coisa interessante, tá? A primeira coisa é que os empresários muitas vezes, né? Ele gosta de dizer que o diferencial competitivo dele é qualidade. Qualidade? Qual que é a Qualidade ressignificação para esse conceito? Qualidade você tem obrigação de ter. E ainda vou dizer mais, tá? O seu concorrente já te copiou há muito tempo. Você tem que parar de pensar que você tem qualidade. Qualidade você tem obrigação de ter. Outra coisa importante sobre qualidade, e aí eu já vou no tópico concorrência. Outra coisa importante sobre qualidade é que qualidade só existe se ela for medida. Então você precisa de um grupo de requisitos. Quem em engenharia que estuda qualidade sabe como funciona isso. Você estuda um grupo de requisitos. Esses requisitos, que vão ter ali margem de erro, claro, esses requisitos estabelecem o que é qualidade para você. Ou, se esses requisitos forem de mercado, por exemplo, tem o ISO 9000, é um requisito de qualidade? Se isso for reconhecido como um requisito de qualidade, sim, é um requisito que pode ser significado como qualidade e gerador de valor como qualidade. Então, assim, se você não tem aí na sua empresa um grupo de requisitos que estabelece o que é qualidade, chegou a hora de você parar de dizer que tem qualidade, porque toda vez que você diz isso, alguém dá uma risadinha no canto e você nem vê. Ou seja, a qualidade também é metrificado, né? É metrificado, é medido ponto a ponto. Então eu tenho 10 requisitos, por exemplo, eu posso dizer que o meu requisito é dimensão, peso, cor... suporte, né? Eu sei que a gente já trabalhou uma vez com um cliente que fabricava cadeiras e um dos requisitos era sustentação, né? Ele precisava aguentar X quilos. E aí, isso pode ser um requisito de qualidade porque era medido. Tinha um certificado para isso, dizendo que aquela cadeira aguentava X quilos, por exemplo. Exatamente isso. Então, é quase uma engenharia, vamos dizer assim, tá? E isso diz respeito à grande maioria dos produtos. Um exemplo interessante de um índice de qualidade mais subjetivo é quando você faz a medição de NPS. Então, eu posso dizer que eu tenho... NPS é Net Promotion Score. Muita gente eu sei que não está acostumado com esse monte de siglinha que a consultoria tem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Então, se eu meço o meu Net Promotion Score e ele chega num determinado nível de altura, isso é quando você faz pesquisa de satisfação com o seu cliente. Uhum. Então, fiz a venda e soltei para minha base de clientes uma pesquisa de satisfação. Ali eu passo a entender melhor como é que esse cliente se relaciona com o meu conceito de qualidade. Então, esse cliente vai te dar uma nota lá. A cor do produto é 10. O sabor é 8. Então, eu tenho duas coisas aí interessantes a serem avaliadas. A primeira o meu índice é alto, porque eu tive 18. Meu time está de parabéns. Eu posso dizer que tenho qualidade, porque eu tenho um requisito cumprido ali. E eu tenho que pensar sobre por que o cliente não me deu 10. Você precisa trazer essa polêmica para o marketing e para a área de desenvolvimento de produto. Para poder pensar nisso. Então, qual é o aprendizado nesse bate-papo? Eu já falo com você sobre concorrência. O aprendizado se você faz controle de qualidade, fala para todo mundo, aos ventos, que você tem qualidade, a minha pergunta é muito simples. O que você faz com esse monte de número que a qualidade te traz? Se não for para usar para estratégia... Não faz sentido. Você tem toda uma infraestrutura de controle de qualidade que não serve para nada. Aí, sobre concorrência. Muitos empresários gostam de dizer que não tem concorrência. Isso não existe, tá, gente? Eu sei que vocês vão ficar um pouco decepcionados, né? Claro, faz parte. E chorar também faz parte, tá? Tá tudo certo. Concorrência... Vou dar um exemplo interessante. Se eu tiver um cara vendendo cachorro quente na mesma calçada que o McDonald's vendendo hambúrguer, eu tenho concorrente. Por quê? Porque os dois produtos atendem a mesma necessidade essencial. Uhum. No caso, a fome, né? Vamos dizer assim. Ou a fome, ou no caso ali, a socialização também. Mesmo que não seja um concorrente direto do produto,
mas ele é um concorrente porque ele atende a mesma necessidade. Exatamente. Legal. Então, quando o seu cliente vai comprar alguma coisa que você vende, ele está sempre associado a uma necessidade. O que você precisa dimensionar é quais as áreas de valor em torno dessa necessidade. Eu vou dar um exemplo bem interessante para vocês, tá? Existem necessidades que elas são tangíveis, né, mensuráveis, e necessidades que são intangíveis. A maioria das empresas que ganham muito dinheiro com produtos, vendendo produtos, inclusive produtos commodities, vou dar o exemplo da Água Bonafonte, são empresas que sabem atender necessidades subjetivas do meu cliente. Essas ganham muito mais dinheiro. Vou dar um exemplo para vocês. Harley Davidson vende moto e vende jaqueta. É o mesmo preço da jaqueta Stop? Não é. Ele vende uma jaqueta por 3, 4 mil reais. O Stop, você foi longe, hein, Valdir, agora? É do meu tempo, porra. Do meu tempo. Eu tenho que falar de marca do meu tempo, porra, entendeu? Então, só pra gente polemizar um pouquinho aqui. A diferença de preço é exatamente a geração de valor. Em 99% a percepção de geração de valor está em áreas de necessidade intangível. Se você lançou um produto e não mapeou quais são essas necessidades, você já começou perdendo dinheiro. Pode pedir falência, que é o seu momento. Parabéns. A gente falando de produto, de empresa, e agora eu vou trazer outra polêmica, que é como gerar valor no B2B? No B2B. Muito. Você realmente quer me colocar em... Saia justa. Em saia justa. Muito bom. Não, porque a gente fala muito de valor, né? E assim, é mais... No geral, é mais fácil a gente gerar valor no produto de consumo, porque a gente consegue atender uma área mais subjetiva dos clientes, né? Exatamente. Mas eu sempre falo, como bióloga e neurocientista, né, que eu estou me estudando para, que o ser humano atrás de um B2B, o comprador atrás de um B2B é um ser humano também. Mas como é que ele, normalmente, ele racionaliza mais a compra, né, dele? Como é que eu gero valor no B2B? Normalmente a compra B2B, o processo na compra e venda em B2B, ele é muito mais racionalizado e ele é muito mais medido, né? Algumas empresas B2B têm inclusive softwares de gestão de compras que gerenciam uma série de indicadores, como por exemplo qualificação de fornecedor e tal, tempo de entrega, né? O ciclo, no geral, o ciclo da venda ele é muito mais longo. Sim, concordo. Essa não é uma regra engessada, é uma regra geral. Tem casos do B2B, por exemplo, uma peça de substituição, uma corrente, uma correia, que é B2B e que o ciclo também é curto. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida que sempre o comprador do outro lado é um ser humano. Eu não sei se alguém tem dúvida, mas é sempre um ser humano e ele é sempre sensível e suscetível à área emocional relacional. Então, as empresas B2B que não exercitam o seu processo relacional, que não pesquisam as necessidades do seu cliente e que estão o tempo todo brigando por preço, nesta era, que eu vou chamar de era experiencial, é a era em que o ser humano busca mais a etnocentria, a vontade de experienciar as coisas. Tudo para ele é algo lúdico, né? Se o nosso empresário não investe neste lugar, provavelmente ele está perdendo o mercado para o concorrente. E eu até desafio quem está assistindo aí agora, vai lá e dá uma olhada no seu concorrente e verifica se ele investe na área relacional. Com certeza absoluta ele investe na área relacional. Eu não tenho dúvida que não é preço. Se a sua empresa vem se estabelecendo por preço para ganhar mercado em qualquer segmento, tá? B2B, B2C, inclusive comprometendo margem, né? O cliente que compra preço, ele só compra a oportunidade. Eu acho até que a gente nem deveria chamar de cliente, porque o cara compra a oportunidade. Se você, o meu preço é melhor do que a Joanisa, você não está construindo uma carteira de cliente. Esse cliente nunca vai ter expectativa de se relacionar com você. Ele está comprando só porque você fez preço. Então, assim, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, as empresas B2B necessariamente precisam investir nos lugares relacionais. Ou seja, nos ambientes onde o cliente dele está, que pode ter algum significado de experiência e, acima de tudo, chamar o vendedor ali na linha de frente e falar, vai lá e dá um abraço nele. Uau. É isso. É assim que a máquina funciona. Uau. Olha só, eu queria te fazer outra pergunta que eu vejo que as empresas sofrem muito, né? Assim, quando a gente fala de negócio e empresa, que você já deixou muito bem explicado aqui, o que é uma coisa e o que é outra,
Mas falando de empresa, a gente sabe que tem muitos empresários que tratam a empresa como se fosse um filho. Né? Eles levam muito assim pro pessoal. Eles não conseguem se ver, separar ali pessoa física, pessoa jurídica. E eu não tô nem falando só de gestão financeira, tá? Tô falando mesmo de gestão organizacional, assim. É um cuidado que o cara tem, e não é aquele cuidado pensando no crescimento da empresa. É o cuidado de ciúme mesmo, como se fosse um filho. Como é que você vê tudo isso? Isso é um assunto bem polêmico. Ó, eu queria dizer aqui pra vocês que a polêmica está vindo, mas não é culpa minha. Sócrates gostava de dizer que se você faz um negócio só por amor, você não está fazendo negócio. Então, a filosofia socratiana, né, um cara que foi pesquisador de sociedade e tal, e era uma grande referência como filósofo. O que eu quero dizer a empresa precisa existir por um motivo muito simples. Ela tem que dar resultado. Então, o que eu percebo? Essa semana eu falo com empresários todo dia. Essa semana eu conversei com um empresário, dono de uma indústria em Osasco. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ela, inclusive uma empresa de família, tá? Eu fiz a seguinte pergunta para ela: como é que você mensura a margem do seu negócio? Qual a margem, né? Ela não soube me responder. Uau. Dos seus produtos, qual é o produto de curva A? Não soube? Qual é o produto de maior contribuição? Também não soube? Não soube responder. Então é assim, se você quer criar um sistema escravagista, onde você trabalha todos os dias, 12 horas por dia, apenas por amor ao seu feitor, feitor é aquele cara que anda com a chibata e fica batendo nas suas costas, né? No nosso caso, a gente tem um feitor gigantesco, que eu nem posso dizer o nome aqui. Então, olha só, se você trabalha para alegrar o seu feitor, né, e trabalha só para desenvolver a sua área de carência emocional, provavelmente nem empresário você é. Você está indo para o lugar errado. E isso acontece, e eu gosto muito de dizer isso, porque muitos empresários eles são condenados a um sistema que na vida dele inteira ele chama de empresa. Mas é um sistema que nem dá lucro. Vou te dar um exemplo interessante, tá? Eu peguei uma empresa recentemente para dar consultoria, indústria plástica inclusive, só que ele estava num segmento plástico onde ele comprava o material, transformava esse material, ou seja, ele mobilizava toda uma operação, e quando eu fazia a conta de geração de valor em cima do serviço industrial aplicado no produto, o produto dele saía com zero geração de valor. Então ele tinha um processo sincronizado que transformava a empresa dele em uma organização, ele tinha funcionários, ele tinha máquina, mas quando ele colocava a matéria-prima e ela saía do outro lado, e quando eu verificava o preço de mercado, o preço era equivalente de tal forma, equivalente à matéria-prima de tal forma, porque o que estabelece preço é mercado. Que ele não gerava nada de valor. Então ele tinha uma indústria lá com centenas de funcionários e que quando ele processava o serviço industrial não gerava valor. Ele estava trocando 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia. Qual é a pior coisa da história desse empresário? Ele investe um tempo extremamente caro num negócio que não dá dinheiro e depois ele envelhece e ninguém dá nem asilo para ele, porque ele não tem dinheiro nem para pagar a conta de luz dele. Então ele teve a vaidade de ser empresário durante a vida inteira, pôde contar para os amigos, teve orgulho, se endividou em centenas de bancos, teve que empenhar inclusive as casas, inclusive muitas vezes casa que ele herdou, e nunca parou para fazer uma conta para saber se o negócio gera ou não valor através do processo industrial. Então é assim, se você quer ser escravo, não precisa nem abrir empresa, é só trabalhar de graça para alguém. Preço e valor. Me fala sobre isso, porque a gente fala muito sobre preço, né? Ah, o meu preço, as empresas competem muito por preço e acha que é aquilo que você falou. Eu tenho que ter um preço melhor para poder atender o meu cliente, enfim. Só que, ou tem a empresa que fala, esse é meu preço e pronto, acabou. E acha que o cliente tem que comprar. Só que você mesmo falou, e eu concordo, quem estabelece preço é mercado. E aí, como que a empresa faz para se diferenciar? Isso é uma coisa muito polêmica e muito interessante, tá? Então, vale dizer que as polêmicas aqui estão acontecendo, mas a culpa não é minha. Olha só, eu gosto de pensar que o empresário tem que entender que o negócio dele, né, que a organização que ele dirige, na verdade, é um transistor de conhecimento. Então, a primeira essência da empresa é conhecimento. Vou dar um exemplo para você. O McDonald's faz hambúrguer e o Burger King faz hambúrguer. Se eu for no McDonald's hoje, eu compro um hambúrguer.
Se eu for no Burger King, eu compro um hambúrguer. Qual é a diferença entre uma empresa e outra, sendo que o McDonald's tem centenas de valores a mais do que o valor de percepção do que o Burger King? Por quê? Que a empresa vale muito mais? Porque como o McDonald's processa o produto dele, a forma com que ele faz o produto dele, aspira valor na percepção do consumidor. E a forma com que o Burger King faz o produto dele não aspira valor na percepção do consumidor. Então, como que isso acontece? Por que você acha que isso acontece? Isso é muito interessante, tá? Bom, primeiro eu disse que eu preciso fazer a transição de conhecimento dentro da minha empresa, porque o conhecimento dentro da organização é que gera o principal valor da empresa para o mercado. Porque a forma com que eu faço as coisas nunca vai ser a forma com que o meu concorrente faz. Isso pode gerar valor. Primeira coisa, lembrando que o McDonald's e o Burger King produzem hambúrguer, mas não geram o mesmo valor. Tá? Então, se eu fosse empresário hoje, com certeza eu ia estudar um pouco mais antes de começar a pôr produto no mercado. Aí a outra coisa importante é que preço é sempre algo estabelecido pelo mercado. Então, digamos que a commodity de ferro tenha o preço de R$5.000 a tonelada. Isso é preço, é mais quantificável, ok? Então, eu vou dizer que preço é estabelecido pelo mercado e é quantificável. Você mensura o preço, né? Valor não. Valor não. Valor é percepção de cliente. Legal. Então, eu entendo que um veículo com a estrela Mercedes, não importa o veículo, ele necessariamente transita mais valor. Por quê? Porque como a Mercedes faz, é diferente de como a Hyundai faz. E o consumidor percebe isso. Valor. Ele percebe valor. Falando da essência da sua pergunta e respondendo de forma direta, preço é estabelecido pelo mercado. Não importa, é a sua linha de margem, né, que vai margear a construção do seu negócio na venda do seu produto, e valor é a percepção do cliente quando consome o seu produto. Então, se o cliente percebe que o seu produto tem valor, como por exemplo perfumes, né, trabalham muito a percepção de valor do cliente, ele paga mais caro. Não importa se tem outro concorrente vendendo um também. Um HB20 e uma Mercedes levam as pessoas para os mesmos lugares. Tem a mesma função, né? Tem a mesma função, mas tem despertam desejos diferentes, né? Exatamente. Muito bom. Olha, tem muita coisa aqui pra gente falar. A gente falou de negócio, a gente falou de produto, a gente falou de marketing, a gente falou de preço, de valor. E aí eu quero trazer você agora para o nosso momento atual. A gente vê o mercado evoluindo, o mercado mudando. A gente tem uma mudança radical aí, né? Chegada da inteligência artificial, das tecnologias, tem mudado muito. A robótica, enfim. Como é que você vê as empresas do futuro? O que você acha que essas empresas precisam ter, ou fazer, ou pensar, para que elas permaneçam vivas nessa nova era? A primeira coisa importante, na minha concepção, a primeira coisa mais importante é que o empresário entenda as mudanças, ok? Por quê? Porque as mudanças, elas funcionam diferente para mercados diferentes. Então, tem mudança que vai estabelecer novas formas de fazer mercado rapidamente, e tem mudança para alguns segmentos que elas vão ser um pouco mais lentas. Vou dar um exemplo para você, tá? Quando os carros mudaram de carburador para injeção eletrônica, demorou mais de 15 anos, quase 20 anos, para que toda a frota estivesse rodando com injeção eletrônica. Então, a empresa que na época fabricava o carburador, ela por muitos anos continuou sobrevivendo. Mas qual que é o alerta? E é por isso que eu disse que o empresário precisa pensar sobre essas mudanças, entender quais são elas e qual é o impacto dessas mudanças no negócio dele. E agora é a pior parte. Em quanto tempo isso vai acontecer? Aí é difícil, hein? Essa é o primeiro ponto de vista. Polêmico, e que o empresário precisa. Se ele disser para mim, eu devo ficar sem dormir por causa dessas mudanças, eu vou dizer, sim, fique sem dormir porque você precisa pensar mais. Então eu não posso falar uma empresa que, eu tenho 50 anos de empresa, fiz assim a vida inteira, síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim.
Viver assim, cheguei até aqui, 50 anos, não vou mudar, porque eu vou viver mais 50 anos. Tá errado. Tá enganado. Na verdade, eu tenho visitado muitas empresas, né? Para vocês terem uma ideia, eu falo com aproximadamente 50 empresas mensalmente. Eu tenho um time que faz o meu back-office, claro, né? Porque senão eu não daria conta, é óbvio, né? Todo mundo sabe disso, sou ser humano, durmo também, como também, faço coisas comuns também, de vez em quando, né? Não sempre, porque eu sou consultor, trabalho pra caramba. Então, o que acontece? É importante saber que a mudança vai acontecer, ok? Ela vai acontecer, não importa o segmento que você tá. Você tem que se relacionar com a ideia de que a mudança vai acontecer. O que você precisa tratar como princípio básico desse processo é quando é que ela vai acontecer. Por quê? Porque o tempo presente onde você está e o tempo em que a mudança vai acontecer, e você enxergando a evolução desse processo de mudança, você consegue imaginar projetadamente quando é que ela vai acontecer? Vou dar um exemplo muito interessante, né? Existia um negócio aí chamado sapataria do futuro, por exemplo, tá? As pessoas hoje não consertam o sapato. É mais barato comprar outro, né? Um sapato é menos de $5, a preço internacional. Então, o cara não conserta mais. Ele usa o sapato, joga fora, compra outro sapato. Acabou. Para você ter ideia, geladeira as pessoas já não estão consertando mais. Então, o cara que conserta a geladeira já precisa começar a pensar no negócio dele no futuro, ok? Então, pensei principalmente na mudança, pensei no tempo da mudança como fator crucial. Agora, olha a outra coisa importante. Eu tenho que saber qual é essa mudança. Qual é a mudança? Vou dar um exemplo muito interessante sobre esse aspecto, tá? No mercado de freezers comerciais, eu atendi uma indústria lá de Guarulhos, e uma vez eu percebi o seguinte, através das pesquisas que nós fizemos. Os concorrentes dele já ofereciam máquinas com touchscreen e com IoT. Uau. E ele ainda não oferecia. Fizemos uma reunião e eu disse o seguinte, cara, nós precisamos colocar IoT e precisamos colocar painéis touchscreen. E ele disse o seguinte, não, isso encarece a máquina em R$5.000. Qual a pergunta que eu fiz para ele? Os seus concorrentes colocam e eles faliram? Não, o cliente percebeu que o valor para ele era importante. Porque você imagina um freezer frigorífico e ele para no meio da noite e você tem 1 tonelada de carne lá dentro. Você não sai correndo para arrumar? O IoT te avisa isso em tempo real. Então é assim, para de ficar no passado e dar desculpa para não evoluir. Esse valor aí, qualquer empresário desse segmento vai perceber como um diferencial importante e que esse valor vai ficar irrisório, esse preço vai ficar irrisório perto do valor que ele vai ganhar, exatamente, sabendo que ele vai conseguir resolver rápido e não vai perder, de repente, toda a mercadoria dele, né? Por exemplo. Então, a primeira coisa é perceber as mudanças e depois eu percebi quais mudanças. Hoje, por exemplo, raramente você vai comprar um freezer desse sem touchscreen e sem IoT. Só para você entender. Ou seja, se ele tivesse resistido à mudança, provavelmente ele teria falido. E o que fazer? Assim, vocês falou de várias coisas. Tempo, entender a mudança, saber qual é essa mudança. Tá bom, mas a empresa começa por onde? Legal, essa pergunta é muito boa, mas ela traz mais um fator importante, tá? Primeiro grande fator, na verdade, o terceiro grande fator, né? O terceiro grande fator o mundo é global. Eu consigo, e faço isso com uma certa frequência, tá? Eu consigo falar agora, neste momento, com uma empresa chinesa que vende qualquer produto que eu quiser. Se eu quiser comprar um pneu da China, e eu não estou falando de 10, eu estou falando 1. Se eu quiser comprar um pneu da China, eu compro. E deixa eu te falar uma coisa, muito mais barato do que as empresas vendem aqui no Brasil. Então, o seu consumidor hoje, ele é global. Ele consegue falar com qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo, em tempo real. Então, quando você pensa em diferencial competitivo, necessariamente você precisa pensar no mundo. Uau. Não é mais diferencial competitivo regional. Do meu quarteirão. Não é mais. É diferencial competitivo global. Ok? Legal, tá. Então, qual a primeira coisa que o empresário tem que fazer? A primeira coisa que ele tem que fazer é trazer para dentro do negócio dele conhecimentos que sejam dinâmicos. Esses conhecimentos vêm através de pesquisas estruturadas com base no negócio dele. Legal. Tá? Recentemente, nós, inclusive, entregamos uma pesquisa para uma empresa, inclusive uma pesquisa global, do segmento de automação industrial.
O objetivo dele era entender como os empresários estavam se comportando em relação a esta mudança e quanto havia no mercado disponível para investimento nesse segmento. E mais, quais eram os grandes fundos de investimento que estavam destinando a verba para a modernização das indústrias. Ou seja, ele se antecipou, né? Exatamente. Através de uma pesquisa estruturada, mas ele se antecipou e com Exatamente. certeza ele vai conseguir sair na frente dos concorrentes dele, né? Sair na frente dos concorrentes. Legal. E com muito mais certeza quando ele der o tiro de lançamento. Essa é a grande diferença. Você precisa parar de fazer as coisas por intuição. Empresas intuitivas não vão sobreviver no tempo moderno. O tempo moderno vai matar todas as empresas intuitivas. E ainda vou te falar mais, tá? Empresário que chega na empresa, vai para a fábrica e fica fazendo peça, operando máquina, esse cara nem pode usar o crachá de empresário. Precisa repensar e ressignificar a vida dele. Hoje nós estamos na era do conhecimento e na era da tecnologia. Ou você se adapta ou você tá fora. É simples. Uau! Olha, Valdir, daria pra gente ficar aqui uns 3 dias só falando disso. Mas a gente vai caminhar pro nosso final e aí a gente sempre termina com um tira-teima. Então eu vou vou te falar algumas palavras e você me devolve o que essa palavra representa pra você, o que Beleza. significa. Empresa. Empresa é um conjunto de atividades e processos organizados em prol, ou seja, com um objetivo definido de resultado. Resultado. Resultado, dinheiro no bolso. Futuro. Futuro é agora. Ou você se move, ou vão te mover para fora da sua empresa. Sucesso. Sucesso é realização. Simples assim. Valdir, obrigada pela conversa. Muito bom. Tem muitos assuntos, a gente vai voltar nesse tema aí, porque se tem debate, é para falar de negócios. Obrigada a vocês. É isso aí, obrigado Até a todos. Próxima. É isso aí.